Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Estamos aqui na terceira temporada desse podcast que sai todo domingo às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e também lá no Spotify. Temos canal de cortes, tem Instagram, tem TikTok, Vida de Mãe Podcast, vocês encontram tudo aí pelas redes. E essa temporada já é a terceira, a gente já tem mais 70 episódios disponíveis lá no YouTube ou no Spotify, vou deixar todos os links aí se vocês perderam algum. A gente já entrevistou tanta gente legal, mães, profissionais, milhares de assuntos diferentes, porque esse é o objetivo que a gente tem por aqui, né, no Vida de Mãe. É trocar experiências, é aprender, é poder desabafar um pouco também. Então, a gente fala das dores e das delícias de ser mãe, né, da maternidade como um todo. Então, tá tudo aí para vocês listado aqui embaixo. Tá, todos os links, tudo mais, mas é fácil de achar. Vida de Mãe Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Fabi Santina, influenciadora digital, youtuber há mais de 13 anos já nessa internet. Mãe da Gigi também e escritora, né? Tenho 3 livros publicados, agora 4 livros publicados. Meu primeiro infantil já saiu, já tá disponível, que chama A Garotinha que Não Se Olhava no Espelho. Eu vou deixar também link para vocês na descrição. Vocês encontram pelas livrarias, na Amazon e tudo mais. E hoje, a nossa convidada veio para trazer muita informação pra gente também, pra gente tirar aquelas dúvidas, sabe? Ela é a Maia Eigman. É muito difícil falar esse sobrenome, gente. Aquele suspense, né? Maia. Antes de começar, eu já falei, como pronuncia? Eu falei, eu vou falar errado, já sei que eu vou falar errado. Tá perfeita, arrasou. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, tô feliz que deu certo, que já tinha um tempo, né? Que a gente tá falando faz tempo, e aí verdade. A temporada, o podcast tava em pausa ali, Sim, né? É verdade. Mas voltamos com tudo. E, bom, deixa eu te apresentar para quem tá nos acompanhando. Você é uma pedagoga, educadora parental, mãe do Luca e da Nina, e ensina muito nas redes, né? Tem muitos conteúdos por aí, se vocês forem procurar lá, vou deixar o Insta dela aqui também, que é Maia Eigman. O Instagram é o seu nome mesmo, né? Isso. E fala muito sobre educação respeitosa, né? Que hoje em dia se fala muito sobre isso, mas também se confunde muito essas coisas. Tem muitos tabus. Enfim, a gente vai falar sobre isso. E também autora, tá com seus livros aqui. Autora, né? Também autora. Que um dos livros que eu acho que se você não conhece ela, você já conhece o livro dela. Não tem como você não ter ouvido falar. Que chama A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Eu li o seu livro esse ano, inclusive. Que bom. Best-seller. E tem mais, ó. Tem Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. E Infantil, que lançou esse ano também. Porque Não Posso Ser Criança. Então, tem muitos livros. Tem curso também. Tem curso. Tem muitos vídeos nas redes sociais. Não faltam recursos, tá, gente? Para poder estudar e fazer melhor com as nossas crianças. A gente tem que estar sempre em busca de aprender, né? O que a gente já falei aqui até em outros... Até com a Isa Minatel, que teve aqui recente, a gente falou. A gente estuda para tudo na vida, menos para ser mãe, né? Pois é. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tá conseguindo entender que, cara, tem coisa que não é instintiva. Exatamente. Né? Tem coisa que a gente precisa aprender e pode melhorar também. Não é nem só que precisa, a gente pode melhorar. E que bom que tem muita gente falando sobre isso e a gente tá aprendendo, né? Se a gente for só reproduzir o que a gente viveu, é uma coisa, mas com informação é diferente. Então, às vezes eu falo até pra minha mãe alguma coisa, não se faz assim. Ela, como assim? Porque eu vi em tal lugar e tal. E aí você fala, nossa, elas falam, nossa, na minha época nunca se falava sobre isso. Sim. Não se falava, mas que bom que hoje a gente fala, né? Exatamente. Então a gente tá quebrando aí algumas coisas e que bom que a gente pode evoluir para que a gente melhore a cada geração, né? Eu falo, a gente não vai ser uma mãe perfeita, a gente vai errar. Vão existir traumas, mas que não sejam traumas tão difíceis. Que sejam tantos, né? Não sejam tantos. Pode ser pouco menos, exatamente, esse é o raciocínio. Bom, então, pra gente começar, me conta como foi a sua experiência inicial com os seus filhos, na educação dos seus filhos. Você já começou com eles com a educação positiva? Isso veio depois? Então, eu sou formada em pedagogia, mas eu sempre falo que a faculdade não me preparou para a maternidade. A gente acha, porque a pessoa já trabalhava com criança. Eu tive escola por 7 anos antes de ser mãe. Mas na minha vez, assim, cometi um grande erro que eu espero que as pessoas não cometam mais. Por isso que eu falo tanto sobre educação positiva também, que foi não li nada sobre maternidade antes do meu filho nascer.
E eu só conheci educação positiva depois da minha segunda filha ter nascido também. Então, a primeira infância dos meus filhos não foi permeada pelos ensinamentos da educação positiva. E eu fui extremamente autoritária com eles, muito violenta. Eu já contei minha história algumas vezes, mas era isso. Eu não conseguia me entregar, me conectar muito. E eu sempre eu acreditava nessas crenças corrompidas que ainda existem na sociedade, de não pode dar muito colo. Se o bebê está chorando no berço, não sai correndo para atender, porque vai ficar mal acostumado. É tudo mentira, é tudo mito. Mas eu acreditava porque era o que eu ouvia na época, né? E aí, depois, a Nina tinha uns 6 meses. E o Luca devia ter uns quase 3 anos de idade. Que aí eu conheci a educação positiva. E eu precisava de algo realmente que, eu sempre falo, que salvasse meus filhos de mim mesma, das minhas violências, da minha agressividade, da minha raiva. E claro que tem a sobrecarga da mãe, a gente sabe que isso é estrutural, mas para além de tudo isso, tinha o que era meu ali também, que estava misturado, que eram minhas sombras, meus traumas. E a educação positiva veio para aliviar isso, né? É como se a gente tivesse lacunas. Como a gente vem de realidades muito escassas emocionalmente, a gente está muito aquém daquilo que a gente precisaria ter e estar na relação com os nossos filhos. Então, a gente vai precisar compensar por essas lacunas. E aí eu entendo que é estudando e mergulhando no autoconhecimento e tendo também pessoas do teu lado que pensam como você, que querem buscar isso, porque isso não é um trabalho individual, ele é coletivo. Tendo essas 3 coisas, aí a gente começa a compensar por essas lacunas, sabe? E aí você começa a se relacionar realmente de um lugar muito mais respeitoso com a tua criança. E aí, nesse momento que você deu essa viradinha de chave, né, que você começou a aprender e também aplicar a educação respeitosa no seu dia a dia, na sua família, qual impacto você sentiu? Eu vou te falar que no começo, quando eu comecei a estudar, eu achava que o resultado tinha que ser o comportamento dos meus filhos. Gente, eu tô batendo a mão nesse microfone. O resultado tinha que ser no comportamento dos meus filhos. Eu pensava assim, não, eu vou aplicar uma técnica para esse resultado aqui aparecer. E aí eu dei de cara com a parede, porque não é sobre isso. É sobre eu melhorar como adulto, para eu ser um adulto mais legal para o meu filho, uma adulta mais respeitosa para as minhas crianças. E quando eu comecei a mudar, né, desde eu entender mais sobre as minhas próprias emoções, desde respeitar mais as minhas crianças, até mesmo alinhada com o desenvolvimento delas, entendendo que tem coisa que é da idade, sabe? E conforme eu fui entendendo isso, as coisas foram ficando mais leves, meus filhos foram ficando menos desregulados, mas foi tudo a partir da mudança minha primeiro. E aí, assim, pra gente... Vamos explicar do começo. O que é a educação positiva? Porque tem muita confusão entre ser positiva, ser permissiva demais. O que é essa educação? É só não bater? O que é a educação positiva? Vamos lá, então. A educação positiva, em específico, tem 5 pilares muito definidos, tá? Não é um termo generalizado, é um termo específico de uma vertente específica, que inclusive foi desenvolvida por 2 mulheres brasileiras em 2019. A filosofia em si, mas o embasamento é muito mais antigo do que esse. Elas reuniram, digamos assim, o conhecimento mais aprofundado e mais robusto que já existia e juntaram isso nessa forma de educação, de uma filosofia parental, que é a educação positiva. E os 5 pilares são a teoria do apego seguro, que é uma explicação científica de como que acontece a vinculação entre a criança, o filhote humano e o adulto humano, e como isso acontece para a sobrevivência da nossa espécie. Enfim, tem toda uma explicação biológica para isso. Então, o primeiro pilar é a teoria do apego seguro, o segundo pilar é a inteligência emocional, então fala sobre os adultos na cena, né? Então, a nossa inteligência emocional, nossos traumas, enfim, esse autoconhecimento. O terceiro pilar é o desenho original do ser humano, que parece difícil de compreender, mas é simples assim. Veja só. Sabe como nós nascemos sem pudor e vergonha de chorar? Nenhum recém-nascido está com vergonha de chorar. Mas aí nós nos tornamos adultos que ficam cheios de vergonhas. Ai, desculpa que eu estou chorando. A gente pede desculpa por estar chorando para as pessoas. Verdade. O que aconteceu do momento que nós nascemos até nos tornarmos adultos, né? A gente foi muito podado. E aí o desenho original do ser humano é a planta base da nossa espécie.
e de como nós nos afastamos dela, e de como agora vamos tentar, nós adultos, reaproximar, enquanto tentamos preservar aquilo que a criança já tem para não estragar o que é natural dela. O quarto pilar é a ciência do desenvolvimento humano. Então, aí a gente vai olhar para o desenvolvimento dos filhotes humanos mesmo e ver o que é alinhado com a biologia. E, por último, são os estudos sociais, porque não existe educação positiva sem recorte de raça, sem recorte de gênero, sem recorte social, senão acaba virando mais uma opressão, né? Então, nós temos que sempre ter esse olhar racializado, para podermos, e social e de gênero, para podermos trazer educação positiva para a realidade das famílias que existem. Então, esses são os 5 pilares. E é diferente. Agora eu vou explicar o porquê que as pessoas confundem com educação permissiva. E tá tudo bem, eu entendo que quando chega uma coisa nova, embora cientificamente não seja uma novidade, mas é claro que para até chegar na população leva tempo, né? Vou explicar por que as pessoas confundem. Vamos lá. Nós sempre conhecemos apenas uma forma de se relacionar com as crianças, que era uma pessoa em cima e a criança embaixo, né? Então, é uma relação hierárquica. Sempre a criança estava embaixo. E esse é o modelo autoritário. E existe um modelo permissivo que as pessoas entendem que seja o oposto disso, que seria a criança em cima e o adulto embaixo. O que a gente tem que entender, entretanto, é que a educação autoritária é apenas o lado oposto da mesma moeda da educação permissiva. Por quê? Seja no autoritarismo como na permissividade, a criança não está sendo vista na relação. É o adulto que no autoritarismo está mandando e desmandando, e na permissividade o adulto se ausenta. Não, pode fazer o que você quer, não se responsabiliza, não acompanha, não acolhe, não leva a sério. Percebe? Então, assim, a criança continua invisível, seja num como no outro modelo. Aí, o que as pessoas entendem? Como nós conhecemos apenas esse modelo hierárquico, e a educação positiva diz o quê? Não é sobre o adulto mandando. Então já sei o que é. Só pode ser isso aqui. Então, as pessoas deduzem que a educação positiva seja permissiva porque acham que só exista esse modelo aqui. E não existe. Existe esse modelo aqui, que é de igual valor. O que significa uma relação de igual valor? Que eu trato a minha criança com toda a dignidade que ela merece. Claro, considerando que eu, adulta da relação, tenho um cérebro maduro, tenho experiência de vida, tenho habilidades plenas para guiar essa criança. Então, eu vou ser margem para essa criança. E, principalmente, conexão em Porto Seguro. Então, não é sobre deixar a criança fazer o que ela quiser. É como se essa criança nossa fosse movida só por interesse e, nossa, a primeira chance que ela tiver, ela vai se aproveitar de você. O que também é uma mentira, né? Mas, assim, é realmente entender que eu sou o cérebro maduro da relação e não uso isso a meu favor. Eu uso isso a favor da criança. Então, tentei ser muito sucinta, mas preciso aprofundar um pouquinho para poder diferenciar as coisas. Acho que ficou claro? Sim. Você acha que está bem acho explicado? Que sim. E aí até entrando um pouco mais a fundo nisso, né? As pessoas confundem muito, acho que por conta das práticas tradicionais. E acho que muito se perde também por aquela questão do mas eu apanhei e eu sobrevivi. Vamos isso dar um prêmio, né? Pra essa galera. Mas o que fizeram lá atrás deu certo. Deu certo entre aspas, né? A pessoa tá toda traumatizada, tá toda... Né? Então, eu acho que tem muito isso de... Claro, tem a questão da pessoa não estudar, não ir atrás do conhecimento, de seguir o que foi feito sempre. Tipo, sempre fizeram e sempre deu certo. E também acho que o que mais deixa os pais meio perdidos é não pode bater. E aí, o que eu faço? Mas veja que interessante, né? Como se a gente só tiver... O cérebro só servisse para a violência. Nós temos um cérebro tão inteligente para a gente pensar fora da caixa, mas a gente não usa. E esse discurso do eu apanhei e sobrevivi é tão triste e danoso, porque, por exemplo, é um discurso que a gente jamais aprovaria ou aplaudiria. Gente, não sou brasileira, como é que Aplaudiria. Aplaudiria. É verdade, eu não sou mesmo, tá? Não? Não sou. Eu sou suíça. Minha mãe que é brasileira, nasci e cresci lá. Sério? É verdade. Então, de vez em quando vai ter Dá umas travadas aqui.
Até a gente, todo mundo, né? Não todo tem mundo. como. Tem umas palavras que dá um bug na cabeça. Dá. A gente jamais aprovaria esse discurso, por exemplo, para uma mulher que dissesse assim, ainda bem que meu ex-marido bateu em mim. Nossa, eu sou uma mulher melhor graças a isso, sabe? Não faz nenhum sentido, não tem o porquê a gente aplaudir a violência. Mas eu entendo que essas pessoas também dizem isso de um lugar assim, eu acho que é tão doloroso encarar essa verdade que elas precisam encontrar uma desculpa para justificar o que aconteceu com elas, porque em nenhum outro contexto a gente vai aplaudir a violência, só contra o mais vulnerável da sociedade. E hoje em dia, né, a gente evoluiu tanto para tantas coisas. Então, por exemplo, dos animais, né? A gente, nossa, qualquer coisa em relação aos animais, a gente fica, meu Deus, que horror, tem que ajudar os animais. A questão de homem batendo em mulher, tudo isso tá, graças a Deus, evoluindo, não tá no melhor dos níveis, não tá, mas a gente tá evoluindo para isso, mas quando se fala em bater na criança para educar, tá tudo ok, né? Para muita gente ainda é o normal, não, tem que bater mesmo, porque senão vai ficar folgada, porque senão não vai aprender. Exato. E você fala, gente, mas se fosse qualquer outra pessoa ali fazendo a mesma coisa, você não ia bater para resolver a situação. Exato. Você ia encontrar outras formas, mas na criança é mais fácil, né? Porque eu acho que é o que a gente está acostumado há muitos anos, né? E para além de ser um costume social, tem também as heranças, as perspectivas que foram passadas de geração em geração a respeito da infância. Então, por muito tempo, acreditava-se que a criança tinha, de fato, tendências maliciosas, malignas. Inclusive, alguns séculos atrás, quando a criança fazia uma birra, os adultos acreditavam piamente que ela estava endemoniada. Então, realmente, há muito tempo se olhava para a criança com esse olhar depreciativo, desconfiado. Ela está tentando me manipular. O que não está alinhado com a nossa natureza. Na verdade, crianças são extremamente amorosas, interdependentes, criativas, colaborativas. Né? E quando eu deixo de olhar para a criança desse lugar pejorativo, eu consigo tratá-la com muito mais dignidade. Porque é claro que se eu estou lidando com a criança e eu acho que ela é manipuladora, aí eu vou ficar sempre meio com um pezinho atrás. E eu nunca vou conseguir realmente me conectar, me relacionar com ela. Maia, mas eu já vi criança manipulando. Aí eu sempre explico, gente, a criança aprende a manipular quando ela é muito manipulada. Aí ela está apenas refletindo o ambiente no qual ela está inserido. Maia, mas eu conheço os pais, são sempre muito amorosos. Aí eu respondo de novo, eu falo assim, gente, eu confio no comportamento da criança, não no relato dos pais. Porque a gente sempre vai trazer a nossa perspectiva, mas eu sou muito amorosa. Pois é, mas aí, Fabi, o que eu te conto sobre mim pessoalmente, por exemplo? Eu venho de uma infância de muita escassez emocional, de muita frieza, assim, não tinha muito toque, não tinha muito abraço, né? Aí meus filhos nasceram. Aí, até depois de eu conhecer educação positiva, né? Que eu entendi a importância do toque físico, eu abraçava e tudo mais, mas as minhas crianças ficavam toda hora pedindo por mais e puxando, e sabe aquela coisa, mãe, puxa a roupa e sobe em cima. Eu falava, caramba, o que está acontecendo, né? Eu já estou dando tanto, o que falta? E aí um dia caiu uma ficha, eu estou dando muito com base naquilo que eu recebi. Mas isso não quer dizer que seja o suficiente para o ser humaninho, para o filhote de ser humano. Né? Então, assim, a minha perspectiva na época era, eu dou muito carinho. Mas para aquilo que eles precisavam, ainda eu precisava trabalhar mais em mim, porque do lugar que eu venho parecia que era muito, mas porque eles precisavam, eu estava longe ainda. Então, por isso que eu falo, eu não confio no relato dos adultos. Eu olho para a criança e ela que é testemunho do que ela está vivenciando mesmo. E às vezes até isso de manipular, às vezes a pessoa, por mais carinhosa que ela seja, às vezes ela faz alguma coisa de manipular, de coisas que na cabeça dela é inconsciente, assim, que ela não perceba que ela está fazendo propositalmente uma manipulação. E a criança, ela aprende, por exemplo, né? Eu vejo assim, minha filha, tipo, ela tem o celularzinho de mentira, de borrachinha, e eu vejo ela fazendo gestos que eu não ensinei ela a fazer, mas que ela vê eu fazendo, né? Então, ela aprende muito põe o celular no bolso e não sei o quê, e eu fico, meu Deus do céu, tipo assim, tá totalmente imitando, né? E eles vão aprendendo, mas se fala muito disso, da criança estar manipulando os pais, a criança ser manipuladora. Tem também um lugar de ter crianças que são mais desafiadoras pelo comportamento, e aí eu acho que se confunde muito isso, né? Pelo temperamento da criança, tem crianças que são mais boazinhas, tem crianças que têm um temperamento mais forte, e aí se coloca nessa do, ela é manipuladora, tá manipulando os pais. Olha só que interessante. Quando a gente estuda a teoria do apego, né? O que nós temos em termos de estudo em relação a isso é que
nada influencia tanto o comportamento da criança quanto a qualidade da relação dela com o seu adulto cuidador. Isso sobressai até a questão de temperamento. E eu não estou falando isso para as pessoas ficarem se sentindo em culpa. Ai, meu filho é muito difícil, então é culpa. Não é sobre culpa, até porque nós estamos vindo de gerações de muita violência e a gente vai passar para frente muita coisa, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente estudando. Eu estudo educação positiva há 6 anos e eu piso na bola ainda. E eu vou pisar até o resto da vida. Até o final do meu último suspiro isso vai acontecer. Mas, felizmente, eu sempre proponho que não é sobre perfeição, é sobre redução de danos. Então, como é que você pode reduzir danos, seja das coisas que você já fez com teu filho, com tua filha, que é o meu caso, por exemplo, ou até mesmo aquilo que você viveu na tua própria infância. Então, é sobre gritar um pouco menos, cada vez mais conseguir fazer isso. Não é sobre você nunca mais gritar e nunca mais explodir, e nunca mais errar. Não. A cada dia você pode ter um pouco mais de paciência, um pouco menos de impaciência. E aí, é esse que é o caminho realmente proposto. Mas, voltando aí para o ponto que você trouxe, não dá para a gente só colocar isso em questão de é a personalidade da criança. Não é bem assim. Existe, sim, uma forte e inegável influência do vínculo que ela tem para com seus adultos cuidadores primários. E isso, vou até dar um exemplo, assim, né? Que eu percebo isso em relação a Gigi, por exemplo. Ela teve uma fase que ela estava muito rejeitando meu marido. E ele estava super carinhoso com ela, isso e aquilo. E ela ficava, não. Não quero, não, papai. O sofrimento do papai. Judiação, né? E tudo era mãe, né? E eu, tipo, não, vai lá com seu pai, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E tava muito. E aí, assim, eu chamei meu marido e falei, você tá vendo? Tipo assim, não é você tá enxergando isso, né? Ela tá assim, tá assado. Não, mas eu tô fazendo tal. Eu falei, não, tudo bem, você não tá fazendo nada com ela e tal. Mas tem algumas coisas que você tá chato. Você é muito cri-cri pra algumas coisas. Você falou pra ele. Mas ele é mesmo. Só que é meio que... Sabe quando a pessoa não percebe? Então, por exemplo, ela vinha assim, toda tipo... sei lá, olha, papai, meu colar. Ele, que lindo seu colar. Mas você tá sem meia? Tipo assim... Eu falei, tudo você tem que criticar. Entendeu? E aí eu falei, é chato, ninguém aguenta. Ninguém suporta ficar com uma pessoa que critica tudo que você faz. Então eu falei, então tenta dar uma segurada. Falei, quer que ela coloque a meia? Beleza. Ai, que legal seu colar, não sei o quê. Olha, filha, peguei uma meia aqui pra gente colocar. E não criticar que ela tá sem meia. Não... Falei, tenta dar uma segurada ali. Aí ele foi mudando uma coisinha aqui, outra ali. Ela já melhorou. Aí teve uma outra fase também que ela tava... A criança é muito honesta, muito, muito. Eu falei, não é que ela não quer você, mas ela sabe que, assim, tudo que ela faz pra você, tipo, outra coisa é mais importante. Uma crítica, não sei o quê. Então, você fica assim, nem quero. Sabe quando você fala, nem quero ver aquela pessoa. Tipo, falei... Dá uma segurada. Aí melhorou, tal. Aí passou um tempo, ela também tava de novo nessa questão, mas aí tava muito. Aí eu falei, então, mas agora eu sinto que é diferente. Eu falei, a gente não tá bem. Sabe quando você tá com muito atrito no relacionamento? De muita intriguinha aqui, ali. Nada na frente dela, mas a criança pega, ela pega no ar, né? Sim, pega no ar. Então, ela tava tipo assim, não quero. Bom, resolvemos, melhoramos, fizemos uma viagem de casal que foi incrível, a gente voltou super bem, super conectado. Assim, a gente foi viajar, ela tava de um jeito, a gente voltou de viagem, ela tava papaizinho. Parece mágica, né, gente? Nossa, papaizinho, meu papaizinho. Eu falei, gente, não mudou nada em relação a ele com ela, mas a gente melhorou e ela sente, né? Então, é muito isso, o quanto o nosso bem-estar emocional e da relação e, né, dos próprios pais também influencia muito na criança. Super. A gente até sente mesmo ali, assim. Até mesmo, quando você falou esse exemplo, esse segundo exemplo, né, de vocês dois estarem tão bem, o que pode acontecer é que, às vezes, a criança, aliada à mãe, vai comprar a dor. Claro que não é consciente, né? Não é que, eu também vou me opor ao papai, porque não é sobre isso. Mas fomenta isso, sabe? E, de fato, quando você saiu e viajou com seu marido e vocês voltaram mais pacíficos, aí a Gigi não precisou mais levantar essa bandeira, né? Tipo assim, não, estão bem, né? Eu posso soltar isso agora. Faz muito sentido. É muito doido. Você vai percebendo, assim, nos detalhes, muito sutil, né? Muito sutil, muito. E muda. Você vê que muda o humor. Claro, o seu próprio humor muda, né? Em relação... Quando você tá ali, todo mundo junto. Por mais que você não tá brigando na frente da criança, tá aquele climão, né? Não, e a gente dá um gelo. Dá uns gelos, dá umas viradas de olho, assim. Tipo, não vou falar agora, depois que a criança dormir, a gente conversa. Mas o nosso tom de voz também nos entrega. Então, tudo isso tá ali, né? Não tem como disfarçar. Mas também é aquela coisa, né, gente? Nem sempre vai estar tudo mil maravilhas. A gente passa por fases em tudo, inclusive no relacionamento. Então,
Mas é entender que influencia, né? Sim. Tudo influencia. E, inclusive, tem uma frase no seu livro que fala assim: as emoções não são um inimigo, mas uma bússola. E eu acho que isso tem muita relação com isso que a gente está falando agora, né? Até das emoções da criança, o quanto aquilo pode nos direcionar porque pode estar certo ou errado na forma que a gente está lidando ali com a situação. Eu vivo isso, Fabi. Para mim Vou dar um exemplo para vocês. Assim, quando eu vejo os meus filhos muito opositores, né? Quando eu vejo eles muito assim, não vou fazer, não, tudo é não, 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 não. Eu já olho para mim imediatamente, porque isso para mim é uma bússola de que, de alguma forma, eu provavelmente nos últimos dias tenho estado mais distanciada, mais ríspida, mais rígida. E eu tenho essa tendência, né? Quem me acompanha no Instagram, nos meus stories, sabe? Eu sempre nomeio isso. Eu tenho tendência de ser inflexível e rígida com as crianças. Então, ser flexível e mais amorosa e acolhedora é um esforço que eu tenho que fazer. Não é natural, não é fácil, não flui tão fácil assim ainda, sabe? Então, quando eles se comportam assim, para mim é um aviso de que, opa, eu tô caindo no meu velho hábito, tô caindo de volta nesse lugar, eu não quero estar nesse lugar, né? E às vezes as pessoas até falam assim, mas desse jeito eu me sinto tão insuficiente o tempo todo, e eu sei que a gente pode se sentir assim, e eu acolho isso. E eu vou falar para vocês que ainda assim eu prefiro 1000 vezes sentir essa inadequação e perceber, meu Deus, eu preciso mudar tanto, do que eu permanecer nos meus hábitos antigos, que eram tão violentos, assim, sabe? Então eu vejo esse comportamento dos meus filhos como um privilégio. Nossa, que bom que eles estão comunicando. Que bom que eles estão exteriorizando o que eles estão sentindo. E que bom que eu tenho o privilégio de ter recursos, informação e conhecimento para ler isso de um lugar honesto, amoroso e poder fazer mudanças em mim. E isso quer dizer que toda vez eu consigo? Não. Mas é sobre redução de danos. Algumas vezes eu consigo. Então, isso já é minha comemoração, já é minha vitória. Sim. E você fala muito, né, nas suas redes sociais sobre tudo isso. Mas quais são as perguntas que você mais recebe? Geralmente, meu filho não me obedece. Como é que eu faço com birra? São muitas perguntas que eu recebo sempre. Eu nem consigo, e não pretendo dar conta de responder todas, porque é muita coisa, mas geralmente é muito disso, da criança que não obedece, que não faz o que é pedido, né? Sim, às vezes um pouco sobre relacionamento entre irmãos, por aí, assim. E em outro trecho do seu livro você fala assim, o respeito mútuo entre pais e filhos não é algo que surge do nada, é uma construção diária. E como que a gente pode construir essa relação de respeito entre nós e as crianças? Sim, então, a primeira coisa é desconstruir essa ideia de que a criança deve respeito. Eu li uma vez um trecho de um livro de um autor polonês já falecido, Janusz Korczak. E eu não vou saber citar exatamente como que ele escreveu, mas ele diz alguma coisa assim, por que a gente não deixa a criança escolher quem merece respeito, de fato? Por que a gente impõe isso? Deixa a criança escolher, vamos ver quem ela vai escolher para respeitar. Aí pensei, vamos ver, né, de fato, porque quem é que de fato merece o respeito da criança? Quem é que trata a criança para ser de uma forma tão respeitosa que se torna também digno do respeito da criança, né? Então, eu gosto muito de pensar sobre isso e de entender que nós obrigamos a criança a respeitar e, na verdade, estamos obrigando ela a se submeter e ela não está respeitando de verdade, né? Então, o primeiro ponto é esse, desconstruir a ideia de que a criança deve alguma coisa. Segundo ponto Fabi, se eu começar a falar alemão com você aqui por 5 minutos, e aí depois disso eu exijo que você fale fluentemente alemão comigo, vai fazer sentido? Não. Tem alguma chance? Você tem só se você tiver superdotação com idiomas, mas é fora da curva, né? Por que eu acho que a criança tem que saber respeitar se ela não é respeitada muito primeiro? Eu que preciso respeitar, falar o idioma do respeito com ela constantemente, e aí ela vai começar a internalizar, respeito é isso, respeito é quando eu falo para a mamãe que não gosto de cócegas e ela respeita quando eu digo para parar. Aí a criança internaliza o que significa respeito de verdade, e aí ela vai começar a exercer isso, porque não é imposto, porque é natural, porque ela está vendo, porque o exemplo arrasta. E aí ela vai começando a aprender o que significa respeito.
através, inclusive, do convívio com as outras crianças que ela conhece, até com os próprios pais. Mas primeiro ela precisa ser muito respeitada, ouvir muito essa linguagem do respeito, para depois ela poder vivenciar. Toda vez que nós falamos sobre a criança aprender um conceito, ela precisa viver esse conceito, principalmente com seus adultos cuidadores primários, para que aquilo faça sentido para ela e depois ela possa trazer isso para a realidade dela. Porque senão vai virar igual uma história de Chapeuzinho Vermelho. É um conto de fadas. Respeito é igual conto de fada. Eu só vejo no livrinho, só ouço falar, mas eu não sei o que é aqui dentro, porque eu não vivo isso. Então, se a gente quer que a criança cresça para se tornar um adulto, um cidadão, uma cidadã respeitosos, nós precisamos respeitá-los muito primeiro, que aí vai fazer sentido para eles respeitar os outros também. É fácil assim. Fácil. Simples. Tranquilo. Não, isso também tem muito a ver, que é o que eu vejo muito, assim, das pessoas. É muito vídeo, muita gente falando disso, que é aquela coisa do, vai lá dar tchau pra fulana, abraça. E a criança, não quero. Vai, tem que abraçar, tem que beijar. Aí eu falo, gente, você força a criança a abraçar e beijar alguém que ela não quer. Só que aí, quando adulta, ela tem que entender que existe limites, né? Falei, como que ela vai entender? Mas tem que abraçar porque é vó, porque é tia, porque não sei o quê. Tem que abraçar se ela quiser, ela tem que gostar. É o corpo dela. E outras vezes nem a gente quer. Às vezes a gente, tipo assim, faz por mero... tem que abraçar. Você não tá afim. Mas a gente obriga a criança em situações que ela não... Né? E é tão normalizado isso, tipo, tem que abraçar, tem que beijar fulano, tem que não sei o quê, que hoje é até difícil quebrar isso, assim, né? Então, eu e meu marido, a gente já entende muito isso, mas é muito... Tem situações que é muito difícil com o outro, né? Porque a pessoa se sente ofendida. Sim, ou, coitados dos adultos. Ela não gosta de mim e não sei o quê. E aí você fala, gente, tava brincando até agora com você. Tava adorando, tava rindo. Ela só não quer dar um abraço. Mas sabe que isso tem a ver justamente com aquele sistema hierárquico? Então, a criança tá aqui embaixo, ela que deve respeito, ela que deve admiração, ela que deve. E aí o adulto, coitadinho do adulto, aqui em cima, lá em cima, não recebe o beijinho, fica ofendido, né? Agora... quando um homem beija uma mulher forçadamente, a gente claramente vê isso como uma violência. Vem me dar um beijo agora. A gente vê várias cenas assim. E, inclusive, isso sempre vira um caos na internet. As pessoas falam sobre isso, que é absurdo, que é abusivo. Mas com a criança, não. A criança que vai e abre a mão da sua dignidade para agradar os adultos, né? Parece que ela tem que ser o palhacinho do circo dos adultos. Ela que tem que fazer o show para os adultos ficarem felizes, né? E... isso influencia, inclusive, em questão de abuso. Não sei se você já trouxe esse tema aqui, de prevenção ao abuso sexual. Não, a gente já falou algumas coisas disso, até da criança entender o que pode e o que não pode. Exatamente, né? O toque do sim, o toque do não. Tem um livro maravilhoso. Eu nunca lembro se é Pipo, Fifi ou Pipo, Fifo, enfim. Põe na tela Coloca que vai aparecer alguma coisa e fala sobre o toque do sim, o toque do não. E aí vai ensinando a criança. Claro que, mais uma vez, não adianta tu ler um livrinho e a criança não viver essa realidade. Aí ela lê no livro que beijo forçado é toque do não, mas aí, quando vai visitar vovó e vovô, ela é obrigada a dar beijo. Aí vira continho de... história de... conto de fada. Não é real, é fantasioso, né? Mas é isso, assim. E aí a gente normaliza esse não respeito pelo corpo da criança. E aí a criança aprende que, não, meu corpo não é digno de respeito, meu corpo não me pertence. E aí isso abre esse leque perigosíssimo de eventuais abusos que a criança pode vir a sofrer e não vai saber gritar, ou não vai saber pedir ajuda, e não vai saber se defender daquilo, porque ela vai entender que é isso aí mesmo, eu tenho que abrir mão de mim pelo outro, porque foi assim que eu fui educada o tempo todo. E isso vai até assim, que nem a gente pensa nisso de falar da visita, né? Mas às vezes a gente esquece dos próprios pais. Tipo, vem me dar um beijo. A criança, não quero. E aí os pais se sentem feridos, né? Tipo, isso fala muito mais sobre o seu próprio sentimento do que a criança. Às vezes ela tá tipo só assim, não tô afim, não quero. E você fica tipo, ela não me ama. Então, tipo, tá bom, respeita, não quer, a hora que você quiser, você dá, né? Mas a gente tem muito isso do tipo, não, porque eu tenho que dar carinho, que carência é essa nossa, gente? Mas é que vem lá de trás, né? Com certeza, mas aí quem vai cuidar é a terapia, não é a criança. Exato. Não, e até quando eu falo, por exemplo, assim, quando eu vou trocar Gigi, eu peço licença, que as pessoas ficam... maravilhoso. Por quê? Eu falo, gente,
Você colocaria a mão no peito do outro sem avisar? Gente, boa! Não! Boa. Nem da sua mãe. Você, tipo, trocaria a roupa dela do nada, assim, sem avisar. Vai arrancando a roupa. Ah, mas a criança não entende. Claro que entende. Claro, Ela pode não entender, logo bebezinha, exatamente o que tá acontecendo ali. Mas ela é uma construção, né? Exatamente. Ela não vai entender o que é pedir licença se ela não for vendo aquilo sempre. Esse raciocínio de, mas ela não entende. Veja só, e se a gente aplicasse esse raciocínio pro idioma? Não vou ficar falando com minha filha em português. E não falar em idioma nenhum, porque ele não entende mesmo. Deixa sem falar. A criança vai aprender a falar como? Se você não está ali falando o tempo todo. Então, é lógico que você precisa pedir licença sim, porque com o tempo ela vai normalizar e entender, isso que é o normal. Então ninguém me encosta sem pedir permissão. E quando alguém encosta sem pedir permissão, eu vou estranhar e vou fazer cara feia. E vou colocar um limite. Né? Então, Sim. olha que maravilhoso. E é tão simples. É tão simples. É uma coisa que, às vezes, no começo não é natural. Sim. Mas vira. É uma coisa, se você aplicar ali todo dia, vira um hábito, né? Você nem percebe. Você faz já mais como se fosse uma coisa que você sempre fez. E outra coisa também que eu sempre, né, ensino, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ensinar desde pequenininha. Quais são as partes que ninguém pode tocar, quais são as partes íntimas. Quem pode. Então, eu falo, a mamãe pode trocar você, o papai pode trocar você, a tia da escola, tal. Mas eu sempre deixo claro, ela até às vezes ela fica, fulano pode, não, fulano não pode. Quem pode? Não, não pode. Que lindinha. É porque tá fazendo sentido do que você tá tentando entender. Fulano pode, não pode. Isso pode, não pode. Então, só que tem que ser constante, tem que ir mostrando ali. Tem até uma música muito legal da Mamãe Musical que fala sobre isso, do carinho não pode ser segredo. Eu não conheço, mas deve ser nessa mesma linha, né? Que fala, carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Isso. Que ensina isso de... E eu também, a gente falando disso, né, oh, meu Deus, fugiu a palavra. De abuso e tal. O quanto a questão do mentira, né? Isso é nosso segredinho, não conta pra mamãe. Sério. Aí eu falo, né, até pras avós, tudo, quer dar um doce escondido. Eu falo, gente... Beleza, quer fazer uma coisa errada? Faz, assume os erros depois. Não ensina a criança a mentir. Não põe em jogo a minha relação com a minha filha, né? Não conta que você fez isso, é nosso segredinho. Eu falei, porque aqui tudo bem, é uma situação inofensiva. Mas ela vai aprender que isso tá ok. Até o momento que alguém pode fazer algo que ela deveria me contar. Exato. E ela vai achar que é ok não me contar. Exato. Né? Então eu falei, então não ensina. Quer dar doce? Dá doce. Aí tu assume as consequências. Depois você vem e fala, dei, eu sei que não era pra dar, beleza. Mas não ensina a criança a fazer uma coisa que pode parecer inofensivo, mas pode abrir porta pra muita coisa errada, Claro. Né? Nossa, então, é muito importante essa tua fala. E é uma coisa que é tão normalizado, tão... E eu acho que quem não pensa... Eu acho que... Eu tenho uma cabeça que eu sempre fico pensando além, né? O que isso pode virar lá na frente? O que isso pode... Que nem ficar ensinando a criança que qualquer um pode abraçar, pode beijar. Ela vai aprender que ela não precisa respeitar o próprio corpo, não sei o quê. Então, o que isso pode virar lá na frente? E a mentira é a mesma coisa. É uma mentirinhazinha. Claro, todo mundo vai aprender a mentir. Uma hora ela vai aprender a mentir, mas não precisa ser dessa forma. Ela não precisa normalizar que ela tem que esconder as coisas dos pais, né? Assim como a gente também não pode, quando a criança vem contar uma coisa de errado, já ir lá e julgar e brigar. Porque aí ela vai ter medo de contar. Ela fala, não vou contar, porque só minha mãe vai falar isso, aquilo. Então é melhor fingir que nada aconteceu. Lembra um pouquinho aquele exemplo que você deu da crítica que seu marido fazia, né? Que é parecido, claro que menos... forte, digamos assim, né? Mas é a mesma situação. A criança chega para você, às vezes com uma coisa que realmente precisa de uma solução. Sei lá, uma nota baixa. A gente vai precisar ajudar essa criança. Mas a nossa primeira reação deveria, e eu sei que às vezes a gente não vai conseguir, mas redução de danos, né? Então, a gente deveria tentar ser o mais acolhedor possível para a criança ter essa referência de que, nossa, quando as coisas estão ruins, eu tenho com quem contar. Minha mãe vai estar do meu lado, meu pai vai estar do meu lado, e depois a gente vai achar uma solução, mas... Porque a criança vai ficar angustiada com o ocorrido, né? E pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa mais difícil, mas... essa construção é muito doido, né? Essa construção é feita realmente nos pequenos momentos, no dia a dia, nos pequenos deslizes, nos pequenos erros. É nesses momentos que se constrói a confiança da relação. E não é nos momentos mais difíceis que se constrói, é no dia a dia mesmo, sabe? Então a criança chega e traz e mostra alguma coisa que você considera um deslize, e aí
Você dá um passo para trás, tu dá uma respirada para conseguir lidar de um lugar diferente e mais respeitoso. E como eu já falei, não é sempre que a gente vai conseguir. Mas foca nas vezes que você dá conta, né, de fazer isso e de como você está realmente se tornando um referencial de segurança para tua criança. Esses dias eu dei uma palestra, já finalizando o raciocínio, que eu fiz uma pergunta para a plateia riu de nervoso quando eu fiz a pergunta. Eu falei assim, gente, tem alguém aqui que quando era criança e talvez tirasse uma nota baixa, pensava assim, nossa, preciso sair correndo para contar sobre essa nota para meu papai e para minha mamãe. Aí todo mundo, tipo... Nunca, né? Nunca. Eu falei assim, que pena que nós estamos rindo de quão ridícula é essa suposição. Que pena. Que beira o ridículo. Porque deveria ser a nossa primeira escolha, sim, se tivéssemos tido relacionamentos seguros. E, inclusive, imagino eu que muitos tenham relacionamentos adultos, por exemplo, o nosso parceiro, nossa parceira, é para quem a gente vai e conta essas coisas. Então, esse nível de intimidade é possível de existir. Mas que pena que não acontece para muitas pessoas com os próprios pais. Não deveria ser assim, né? E até, eu digo assim, da gente... Claro que quando é criança, que nem a idade da Gigi, muito pequena, tem muitas coisas que são muito vagas na conversa, né? Mas, eu digo sempre assim... acredita no que a criança tá falando. Até que se prove ao contrário. Em vez de contrário, tipo, desconfie. Não, acredite. Então, por exemplo, até a situação que foi do meu... Quer dizer, na verdade, meu livro eu escrevi ele antes disso, mas aconteceu uma situação parecida, né? Então, a Gigi chegou num momento, numa conversa totalmente aleatória e falou, fulano falou que meu cabelo é feio. Só que ela falou chateada. Até aí, pode ser... Eu falo, gente, pode ser que alguém falou pra outra pessoa e ela ouviu, porque ela também... Nessa idade mistura muito, de quem realmente falou pra quem. Às vezes ela fala assim, eu bati em fulano. Mentira, foi fulano que bateu em outra pessoa. Né? Então, claro que você tem que ir atrás e a fundo pra realmente entender. Mas não desconfia de primeira. Não desconfia. Não banaliza. Então, por exemplo, nesse primeiro momento que ela falou, falou que meu cabelo é feio e tal, eu fiquei, Falei, não, mas isso aqui, conversei, beleza. Falei, ok, né? Normal, acontece. Aconteceu, aí falou de novo. E aí começou a falar e de realmente num lugar dela ter sentido. Ela ficou chateada. A pessoa pode ter falado pra outra pessoa, ou pode ter falado de uma forma tão, tipo assim, cabelo feio. Não sei, né? Criança, enfim. Mas aquilo tocou nela de alguma forma. Então, eu poderia falar, filha, não é nada, nem liga, não sei o quê. Mas se tá... É isso, eu acho que você tem que ir atrás... Ou também conversar, mesmo que aquilo pode não ser verdade, como se fosse verdade, porque você nunca sabe o que vai vir ali, né? Do que a criança pode estar te confessando de uma coisa muito maior. Então, eu sempre falo assim, tudo que ela fala eu acredito e vou atrás. Pra ver até que ponto é verdade. É isso. Sem contar que você tá demonstrando pra tua criança que ela é levada a sério. Que você, igual você falou, não banaliza. É isso. Pode ser que não seja nada, pode ser uma confusão, mas que ela saiba que de primeira ela tem a tua confiança. Gente, é tão precioso isso, tão importante pro nosso desenvolvimento, da nossa autoestima, de como a gente se vê no mundo, né? Até de saber assim, nossa, o que eu digo tem importância. Nossa, a gente fica tão preocupada. Como é que estimula a autoestima? Não é que você precisa estimular, ela já nasce com a autoestima, a gente só derruba ela. E aí, nessas interações aí, assim, de você respeitar, de você levar a sério o que a criança traz, isso vai mostrando para a criança, o que eu digo tem valor, é importante. E cada vez mais com essa troca de você acreditar na criança, ir atrás, conversar, ela vai trazendo cada vez mais, assim. Então, claro, conforme vai crescendo, você vai entendendo que as coisas vão fazendo mais sentido, né, na conversa. Então, por exemplo, recente ela trouxe assim, na época que tava bem frio, ela adorava ir de touca pra escola. Até que um dia ela falou, não quero ir de touca. Começou a chorar. Eu falei, nossa, mas você ama a touca? Porque fulano tirou a minha touca e eu chorei. Amada. Quem é fulano? Tipo assim, é de uma turma maior e tal. E ela ficou toda tipo, não, porque eu não quero, porque tirou minha touca e eu chorei, não sei o que lá. Aí eu falei, não, filha, tudo bem. Você quer que eu converse com a professora? Quero. Eu falei, então tá bom, você não quer ir de touca, eu vou deixar a touca na mochila. E tá bom, falei, mas vamos ver se essa história é verdade, essa história não é. Então, eu mandei mensagem pra escola e tal. A escola respondeu, não, Fabi, realmente. Ela tava passando, tipo, trocando de turmas no corredor, uma criança viu a touca dela e puxou. Mas assim, chorou, resolveu, acabou. Não foi nada, né? Tipo, a criança não bateu nela, não foi nada demais. Mas ela me contou. Ela foi, né? E aquilo realmente aconteceu. Então, depois que ela voltou, eu falei, conversei, a prof falou que aconteceu, mas foi só aquela vez, tal. Eu falei, a próxima vez, o que você faz?
fulano, não pode pegar minha touca. Professora, pegou minha touca. Pede ajuda para um adulto, exatamente. E falei, pronto. Exatamente. Falei, não precisa chorar. Avisa avisa tia. Fala que não pode pegar a sua touca. E é isso, beleza? E aí, às vezes, ela fica falando, eu falei, mas aconteceu de novo ou foi só aquela vez? Foi só aquela vez. Eu falei, mas o que você fala se ele pegar a sua touca? Tal. Eu falei, então, pronto, é isso, tá resolvido. Mas aí ela vai trazendo essa situação. Então, cada vez mais que você mostra que, eu te ouvi, entendi que é verdade, vou te ensinar a resolver, a criança vai trazendo e você vai conseguindo ajudar isso, para quando ela tiver realmente um problema, ela tenha a confiança de, vou falar pra minha mãe porque ela vai me ajudar, né? Do que, tipo assim, é bobagem, não, desprezando, né? Desprezando, pra que eu vou falar? Não vai me ajudar em nada. Veja, se fosse numa relação de amigas, você vai pra uma amiga que você conta alguma coisa e ela sempre dá um jeito de desfazer do que você tá falando, despreza, te minimiza. Você não vai ter vontade de falar mais com ela. Você vai achar outra pessoa com quem conversar, né? Ou você vai guardar pra você mesma. É a mesma coisa na relação com os nossos filhos. Eu acho que tem muito disso, né, da educação tradicional e tudo, de que o filho tem que... Essa questão da hierarquia, né? Tipo, tem que ouvir, tem que obedecer e não sei o quê. Não pode ser amiguinho do filho. Ai, gente, eu quero até... Aí hoje se fala assim, as pessoas querem ser amiga e deixam os filhos fazerem o que quiserem. Então, tipo, tem muito esse... Ou é um ou é outro, né? Você viu como replica isso? Ou, tipo assim, tem que fazer o que eu mando, obedece e pronto, acabou. Ou, tipo, é amiguinho, vai fazer o que quiser, tipo, perdeu a mão. Pois é, e aí deixa eu fazer até uma pergunta pra quem tá ouvindo, né? Quantos de nós não temos relacionamentos mais íntimos com amigos do que com os nossos próprios pais? Por que a gente coloca os amigos num lugar tão depreciativo assim? Como se fosse ruim. Gente, eu quero mais ser a melhor amiga da minha filha. Eu quero ser a pessoa com quem ela mais confia. Sabe? Se ser mãe significa ter uma distância emocional, então eu quero ser mais amiga, sabe? Eu quero ter mais... Eu queria te perguntar uma coisa. Você está muito esclarecida em relação à educação positiva. Eu estou ouvindo pela sua fala, assim, que está muito internalizado. Você recebe comentários contra isso nas suas redes sociais? As pessoas, quando você compartilha, as pessoas criticam você por isso? Acontece ou não acontece? Como é que é? Não, difícil acontecer de alguém criticar alguma coisa em relação a isso. Também não exponho tanto, né? Tipo assim, momentos... em momentos desafiadores da minha filha, eu não pego a câmera pra filmar ali, pra mostrar aquela situação acontecendo. E nem devemos. Né? Porque você tem que resolver a situação. Às vezes já aconteceu de contar relatos, tipo assim, aconteceu tal coisa, uma birra X, eu fiz assim, assado. Mas não, acho que apesar de eu falar e de eu estudar, eu estudo pra mim, né? Eu não tenho a intenção de ensinar. Eu acho que quem ensina que leva mais a patada, né? Eu sinto isso porque, por exemplo, quando eu falei sobre introdução alimentar, na época que eu tava fazendo a introdução alimentar da minha filha, eu nem falei no sentido de ensinar. Mas o pouco que eu entrei nesse assunto, vem a crítica dos dois lados, né? De quem é contra, de quem é a favor. Sim. Então, eu sempre saí dessa posição do tipo assim, cara, não cabe a mim. Nem quero, né? Entendeu? Eu quero criar minha filha assim, assado, é o jeito que eu acredito. Então, eu mostro e conto algumas situações, mas é difícil ter alguém que fale isso. Já teve um vídeo que eu fiz... Não faz muito tempo, que é assim, coisas que eu não faço com a minha filha. Pois é, por isso que eu tô te perguntando. Nesse vídeo teve de tudo. Teve, então. tipo, a galera que falou, é isso, e teve a galera que, que absurdo, porque, né? Ai, a mãe perfeita, entendeu? Então teve de tudo. Mas no dia a dia mesmo, não, assim, porque... É mais sobre você também, né? Claro. São pitadas ali, né? Sim. Que eu mostro de uma coisa, de outra, então... eu acho que não tem tanto. Acho que se eu entrasse realmente, ficasse falando desse assunto, como nesse vídeo, que foi específico. Sim, então eu lembro. Teve muito, né? Do tipo assim, a pessoa, só porque você fala assim, não bata na minha filha. Ah, nossa, perfeita. Não grito. Não quer dizer que eu não tenho raiva. Não quer dizer que um dia eu já não tenha gritado. Mas assim, é o que eu tento não fazer. É esse caminho que eu tento seguir. E é muito doido que as pessoas ficam ofendidas por alguém querer tratar a criança com dignidade. Assim... Como estão invertidos os valores, eu até falei né? nos comentários, depois eu falei, gente, eu não tô falando o que você deve fazer com o seu filho. Eu lembro desse comentário. Eu estou falando... Você fixou, né? Eu acho que eu fixei. Eu falei, eu estou falando o que eu faço ou não faço com a minha filha. E tipo, é isso. Se eu quiser fazer dessa forma, é dessa forma que eu vou fazer. Ah, mas eu faço de tal jeito. Ai, Fabi, mas você não sabe o que é ser mãe solo. Realmente, eu não sei. Mas eu não tô falando Não é a minha disso, realidade. né? Mas eu não estou falando que você deve fazer o que eu faço. E nem que o que eu faço é o mais certo de tudo. Né? A gente também tá cabível a gente também tá passível de erros e de acertos. Então,
Mas é muito louco. Eu acho que você que realmente fala do que, né? O que Sim. fazer, o que não fazer, deve Faz ser parte do pacote. uma Não enxurrada. sim, tem sempre. Mas assim, eu já entendi que no começo eu ficava muito chateada, mas eu entendi que faz parte do trabalho ter essas pessoas que vão. Mas sabe uma coisa que eu gosto de pensar quando vem? Tem uma história que eu ouvi uma vez. Não sei, na verdade, não sei nem se ela é verídica totalmente, né? Mas eu vou até dar uma pesquisada depois. Mas mesmo assim, ela me ancora muito, que na época em que criaram os trens, as pessoas tinham medo de andar de trem, porque eles achavam que poderia asfixiar devido à velocidade do trem, dele andar tão rápido que você ficaria sem ar. Aham. E hoje, assim, a gente anda de metrô, a gente anda de trem, anda de avião, né? Não tem esses perigos. Mas quando uma coisa chega de cara, você pode ficar assustado com aquilo. Você pode falar, não subam no trem, porque... Eu fico até pensando, talvez, sabe, na época que foi criado, as pessoas, é coisa maligna, coisa do diabo, não pode subir no trem. E hoje, tipo assim... Né? Então, assim, eu fico pensando dessa forma. Quando a pessoa chega, porque esse negócio, isso aqui, eu falo assim, não, é igual a galera do trem que achava que ia morrer asfixiado, tá tudo bem. Daqui uns anos a gente vai estar normalizado, sabe? Eu me ancoro muito nisso. E eu vejo muito assim, como a pessoa se sente culpada por algo que faz ou fez, e aí, tipo, quer bater de frente do tipo assim, não, mas tá tudo bem fazer tal coisa, porque, né, aí vem a frase do, eu fiz isso, eu passei por isso e tô viva. Então, assim, é difícil também você mudar a cabeça. Sim, é difícil sim. aprender coisas novas, Sim, né? sim. Não é fácil. Sim. Assim como eu falo, gente, a maternidade não é fácil. Tem muita coisa que é desafiadora mesmo, cansa mesmo. Que você tá ali cansada, 1000 coisas, 2, 3 filhos. É difícil. Manter a calma numa situação é difícil. É difícil, sim. E aí a pessoa... E eu, nesse vídeo também falei, isso aqui eu tô me sentindo culpada. Eu falei, também não tô no papel ali de culpar ninguém. Pois é. A culpa, ela já vem com a maternidade. Você vai se sentir culpado mesmo quando você tá tentando dar o seu melhor. Né? Você sempre vai falar, putz, podia ter feito mais. Podia ter feito assim, podia Mas ter a gente feito pode assado. fazer mais da próxima vez. Exato. Sabe, eu acho que a culpa, ela vem muito como um impulsionador, assim, sabe? Impulsionadora. Tá, eu fiz errado, gritei, não é o que eu quero fazer, então deixa eu entender o que me levou a esse ponto, né? E claro que tem a questão do cansaço, eu sei de tudo isso, mas para além de tudo isso, tem o que é nosso ali misturado junto. E o que é nosso, a gente pode começar a investigar e a cuidar, né? Então é isso, assim, a culpa, ela vem muito para te impulsionar a fazer diferente, não é uma coisa ruim por si só. Qual que você acha que é o maior desafio de tentar abordar essa forma de educar? Nós mesmos. Os nossos próprios traumas, né? Hoje eu estava falando com uma seguidora que mandou mensagem, eu estava dando um relato sobre acolher birra, e aí ela falou assim, ela leu o meu relato e falou assim, cara, é muito simples. Mas na teoria. mas quem dificulta são os adultos, porque a criança é só um filhote de ser humano. Ela está reagindo do jeito que ela deveria reagir mesmo, porque ela não tem cérebro maduro ainda. Nós é que não temos facilidade. Primeiro porque nós não recebemos também esse acolhimento, enfim, tem toda uma questão social, de como a mulher é sobrecarregada. E, como eu já disse, tem tudo isso e tem o nosso, né? E aí, realmente... É isso, assim, essa dificuldade de lidar com os desafios tem muito a ver com nós mesmos. E eu falo assim, eu não vendo fórmula mágica, não tem passo a passo, não tem solução rápida. É você colocando a mão na massa para você se tornar um adulto melhor para tua criança. E aí as coisas mudam. Então, até falando disso de birra, assim, né? Então, a gente fala assim, como que a gente vai ter calma com a criança na hora da birra? Gente, se a gente quer que a criança tenha calma e a gente não sabe ter calma... Não tô falando que é fácil, não é. É super difícil. É super difícil. Você tem que pode estar com 1000 questões suas, do seu trabalho, enfim. Mas eu acho que vem muito desse lugar de... A gente não foi ensinado a ter uma autorregulação. Não, né? Ninguém foi. Então, tem muito adulto fazendo muito mais birra que muita criança. E tá tudo ok, né? Tá normal. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa realmente se reeducar. Sim. Então, aprender sobre inteligência emocional, de você se autorregular e tal, para aí sim a gente conseguir com a criança. Só que a gente quer que a criança seja mais autorregulada do que a gente é. A gente quer que a criança se acalme primeiro para depois a gente se acalmar. Olha a inversão de papéis. Né? Então, assim, eu vejo muito, assim, depois que eu estudei sobre birra,
Aí eu comecei a entender certas coisas. Então eu entendo que a criança não tá fazendo aquilo ali pra me provocar. Isso. Ou que aquilo sempre tem... A Gigi, as birras delas ou é sono ou é fome. Né? Ou é porque, enfim, tava ali exposta a uma coisa que não faz sentido. Então, eu tento, tipo assim, calma, vamos resolver isso e tal. Claro que às vezes você já tá numa situação que você tá em estresse ali, fazendo aquilo, na correria, né? Às vezes parece que a birra ela acontece quando você tá, tipo, com mais sem tempo. Mas é isso, tentar entender que aquilo com a criança não tem a ver com você. Não. Tem mais a ver com outra coisa e sobre ela. E tentar realmente acalmar. Às vezes acontece de, tipo, ela não quer entrar no banho, começa a chorar, vira aquele caos. Então já aconteceu do meu marido, falou, não, mas tem que dar banho. Eu falei, tá, mas o que muda 5 minutos depois? Isso, tipo assim, gente, é isso. Às tá vezes bom, não então tem para como, de mas chorar. às Eu falo, vezes tem filha, como. eu falo, filha, você vai ter que tomar banho. Tipo assim, o banho você tem que tomar. Mas tá bom, vamos acalmar, vamos lá ligar o chuveiro, espera parar de chorar, né? Eu falo, não adianta, vai ser pior, o banho vai demorar 30 vezes mais. Eu falei, lógico que não é fácil, tem situações que eu falo, eu já perdi a paciência com ela. E teve situações que eu tive que falar assim, pro meu marido, assume aí, porque eu tô saindo de mim. Com certeza. Então, a Gigi, quando tirou do desmame, nossa, era muito difícil fazer ela dormir. Porque ela mamava no peito, a referência era ali, né? Dormia. Aí desmamou, quando fez o desmame noturno, ela não tomava mamadeira. E ela, não dormia. E só queria dormir no colo. E enrola, né? Tipo, nossa, enrolava. Eu falava, filha, dormir é tão bom. Se você soubesse o quanto a mamãe gostaria de poder dormir. Tadinha. Né? Das duas, tadinha das duas, dormir é tão bom. Por que você não fecha o olho e dorme? Enfim, ela lutava muito pra dormir. E aí eu falo assim, eu sempre consegui ser bem calma com ela, nas birras e tudo. Mas na hora de dormir... Quando eu já estava no meu extremo cansaço. Sim, é mais difícil. E ela ia, tipo assim, lutando. E você já tava ali há muito tempo tentando fazer ela dormir. Eu ia perdendo a paciência. E aí tinha uma hora que eu tinha que falar, amor, assume lá. Mas olha que bom, veja, como é sobre consciência e não é sobre perfeição. É você perceber, eu tô num ponto que se eu ultrapassar esse ponto, eu vou falar... Eu vou errar, eu vou ferir minha filha. E aí que vem a redução de danos, porque você entende que você sair de cena é melhor pra tua filha, pra não feri-la e chamar outra pessoa. Então não é sobre você dar conta sempre, é entender os teus próprios limites, né? E é o que você falou também de reparo, né? Então já teve situações que eu, tipo, dorme, não sei o que, me estressei, me irritei. E aí depois no dia seguinte eu falei, nossa, filha, desculpa. A mamãe tava muito cansada ontem, não sei o quê, tal. E aí em outras situações, tipo, que nem ela lutando de novo, eu falei, filha, a mamãe tá ficando irritada, eu tô ficando cansada. Eu falei, lembra aquele dia que eu fiquei assim? Então, eu tô ficando cansada e tal. Então, ó, vamos colaborar. Ou a gente deita pra ler um livrinho, não sei o quê. Ou eu vou ter que pedir pro papai vir aqui ficar com você e vou deitar pra dormir, porque eu tô muito cansada. Eu já vou tentando avisar, tipo assim, eu vou explodir, pelo amor de Deus. Graças a Deus essa situação melhorou. Hoje ela dorme com mais facilidade, é um pouco mais tranquilo. Mas isso é uma coisa que eu falava, gente, todas as outras situações eu tava conseguindo lidar bem. Menos a de dormir. Tanto é que teve uma hora que eu falei pro meu marido, eu falei, você é muito melhor nessa hora. Assume, né? Assume, pelo amor de Deus, porque senão vai ser sempre essa luta. E aí eu me sinto culpada no dia seguinte, fico irritada. Muito difícil, e você vai entrando num ciclo sem fim, né? Sim, super. Então é muito difícil, mas também é aquilo, assumir os erros também, pedir desculpa também, quando a gente vai ter momento que você vai se estressar, vai pisar na bola, não tem jeito, né? E que bom que a gente pode pedir desculpas, que bom que e a gente... E é até bom pra criança ver que todo mundo erra, né? Sim. A gente passa por isso também. É. Bom, eu acho que os grandes desafios é isso, é lidar com a frustração e com a raiva, com a nossa própria frustração e com a nossa própria raiva. Quais são algumas práticas que os pais podem fazer para conseguir manter a calma na hora de agir com os filhos? Tem uma prática que eu passo até para os meus alunos do meu curso Criando Relações Respeitosas, que é bem fácil, mas ancora muito. Principalmente para quem está na transição da educação tradicional / permissiva para educação positiva. Que é você pegar post-it e espalhar frases pela casa que te lembram do propósito. Porque, veja só, você funcionou de um jeito a vida toda, agora você está querendo mudar. É claro que vai ser difícil. E claro que não vai ser o primeiro pensamento que vem na tua cabeça, que não é na raiva que a gente educa, que é na calma, por exemplo, né? Então, tu pode colocar uns lembretes pela casa, tela de fundo, coloca uma frase que te ajuda a você se ancorar, né? Mas pode ser uma coisa simples como essa, até uma coisa muito mais...
complexa, entre aspas, que é a nossa higiene do sono, por exemplo. Então, eu já sei que eu preciso de X horas por noite para dormir. E eu preciso me comprometer com isso. Porque se eu não durmo essas X horas, eu não vou prestar no dia seguinte. Então, e eu digo isso até porque muitas vezes a gente deita na cama e fica na tela. Aí você fica lá, aí você passa. Eu tava falando disso hoje. Ai, meu Deus, eu vou começar a dormir mais cedo, mas que coisa. É criar um pouco esse hábito, assim, sabe? Lá em casa, eu vou dar um exemplo, não para que as pessoas, não para ostentar nada, para dar recursos para quem sabe alguém queira fazer parecido, né? Eu coloco o celular para carregar em outro cômodo. E aí, dentro do quarto, eu nem trago para quando eu vou dormir. Aí eu leio sempre antes de dormir. Aí eu tenho, pode ser o Kindle, pode ser um livro. Hoje em dia tem umas luzinhas que você pode ligar, que não são tão claras, que vai ajudar na produção da melatonina. E aí você vai deitando na cama e você cria esse hábito de ficar lendo ali uns 30 minutos. Meu, o sono vai vir. O sono vem, lendo deitadinho, o sono vem. Rapidinho vem. Então, desde isso, assim, desde coisas pequenas como coisas maiores, estruturais da nossa rotina, para a gente conseguir estar mais inteiros na relação com os nossos filhos. Sim. E entender isso também, né? Que você falou, que é justamente o seu livro, né? A raiva não educa. Não tentar, tanto quando você está com raiva, quando a criança está com raiva, está com birra. Isso. Não querer que ela aprenda, olha, eu já falando errado também. Não aprenda algo naquele momento, né? Ensinar naquele momento, a criança não vai absorver nada. Ela tá afogando. Exato. Quando você tá numa agora. Quando você tá com o casal, né? Você tá num momento de raiva, não sei o quê. Não adianta vir falar, olha, eu não gosto que você fale de tal forma, eu quero que você fale de tal forma. Você vai ficar com mais raiva. Fica a cadeira... Então, assim, deixa passar. Depois volta para aquele assunto, né? Então, é a mesma coisa do casal. Deixa passar raiva. Dá uma Aí depois você fala assim, então, vamos conversar? Sabe aquele dia que você falou tal coisa? Então, né? Então, é a mesma coisa com criança, né? É a mesma coisa que a gente quer resolver, quer que aprende, quer que a criança nos obedeça. A gente quer algo imediato. Mas ser humano não tem imediatismo, né? Eu já te falei isso 1000 vezes, né? Que a gente fica pra criança. Eu já te falei que não pode jogar negócio no chão. E a criança não vai aprender de primeira. Vai ter que falar mais 1000, gente. Dependendo da idade. Ela aprende com muita repetição mesmo. E eu sei que isso pode ser cansativo, mas eu quero que a gente lembre que o nosso cansaço vem muito mais da forma como a nossa sociedade funciona, da forma como nós temos que... Eu sei que tem famílias, a maioria das famílias trabalham o dia todo. Você chega em casa cansado mesmo. Sim, é verdade. E aí parece que não sobra nada para a criança, mas não é a criança que está sobrecarregando. É todo esse contexto, né? É a maneira como a mulher é abandonada na sociedade para ficar sozinha com a criança o dia inteiro, na maioria das vezes. Né? Ou então, como as famílias ficam fora de casa, 1, 2, 3 turnos. É a maneira como a gente está sobrevivendo. A criança não é esse peso, é todas as demais tarefas que são, né? E fora essa carga que é colocada na mãe, por exemplo, né? A gente já tem esse negócio de, tem que respeitar, já vem ali. Só que aí, se você tá numa situação, ainda mais com outras pessoas no ambiente, onde a criança faz algo que os outros vão considerar. A mãe não consegue fazer a criança respeitar. E aí parece que... Aí é aquela coisa, né? De lidar com a birra em público é muito mais difícil do que você lidar com a birra quando você tá sozinho. Com certeza. Porque você está sendo julgada, né? As pessoas estão te julgando do tipo, vai bater, ou vai deixar a criança espernear, ou vai não sei o quê. E a mesma coisa com qualquer situação. Então, tipo assim, a mãe mandou não jogar no chão, a criança jogou e a mãe não fez nada, né? Porque às vezes pode ser, você não tá fazendo na situação, você vai resolver de outra forma. Porque você não tá se garantindo naquela situação. Não é boa mãe, aí, ó. Não consegue educar os filhos. No meu outro curso, Intensivão da Birra, eu falo, ele é só sobre birra justamente de tão urgente que é esse tema e de tão sem recursos que nós nos encontramos nesse momento. Mas eu sempre falo para os meus alunos assim, gente, não adianta você querer saber lidar de cara com birra no shopping se nem dentro de casa está conseguindo ainda. Então, calma. Começa com aquilo que é nível mais fácil, digamos assim. Aí você vai treinando esses músculos da paciência, do acolhimento, da amorosidade. Para daí você dar conta do nível hard. Mas começa pelo... Às vezes a gente não consegue nem no dia a dia em casa. Vai querer conseguir dar conta no shopping? Não vai mesmo. Aí vai espanar, sabe? Sim, e as pessoas me perguntam muito disso. Assim, a Gigi faz muita birra. Eu acho que tem algumas questões. A Gigi, ela tem uma personalidade de ser mais calma, de ser mais tranquilinha e tudo. Mas eu faço de tudo para evitar a birra. Então, por exemplo, eu vejo quando ela tá cansada. Eu não vou forçar certas coisas ali, que eu vejo que... Não vai ter como, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, e também só aquela de, tipo, dar opções de não, tipo, não, você vai fazer isso agora. Gigi, você quer fazer isso agora ou depois do banho?
Então, você já vai evitando, você já vai criando caminhos para evitar. Lógico que não é sempre, porque né? a criança Birra já sempre vai existir. Vai. E assim, realmente dar murro em ponta de faca você querer forçar um cérebrozinho desregulado a funcionar do teu jeito. Assim, vai ser sofrido para os dois. E mais ainda para a criança, porque não tem como se defender daquilo, né? Sim. Que nem eu falo muito isso. Não é que eu tô, tipo assim, eu dou muitas escolhas pra ela. Mas não é que eu dou escolhas que ela tem coisa que ela não pode escolher. Você vai tomar banho. Sim. Eu falo, você quer tomar banho na banheira ou no chuveiro? Você quer tomar banho daqui a pouco ou você quer comer primeiro? Então, assim, eu sempre vou dando opções pra, tipo assim, ó, eu já te avisei, a gente vai tomar banho daqui a pouquinho, hein? Pra que eu não falo, agora a gente vai tomar banho. Vai, coloca a criança no banho. Aí ela vai começar, não quero. E não quer mesmo, mas assim, eu já fui avisando, ó, isso não é uma opção. Você vai tomar banho, você vai escovar o dente. Mas você quer agora ou daqui a pouco? Né? Então, e tem coisas que a gente pode realmente deixar a criança escolher. Tem gente que fala assim, mas se eu deixar a criança escolher a roupa que ela quer ir, ela vai, tipo, tudo azul com vermelho, com não sei o quê. É que eu não ligo, né? E daí? Pra mim pode ir do jeito Tipo que assim, quiser. E qual o problema? Aos pouquinhos ela vai aprendendo, tipo, que isso é aquilo. Ou dê opções dentro do que ela pode escolher, né? Então, tipo, Gigi, você quer colocar essa blusa ou esse vestido? Para que seja uma escolha dela também, porque tem muito nessa fase que ela tá, de que ela quer escolher o que ela quer usar, ela quer escolher o que ela quer fazer, só que às vezes a gente quer que faça o que a gente quer, né? Tipo assim, não, quer ir geralmente pra a gente geralmente, né? Quero que faz isso, quero que usa essa roupa, mas ela não quer. E aí a gente fica podando. E aí depois no futuro a gente quer que a criança saiba ter escolha, né? A gente quer, exatamente. Acho que tá até no. Acho não, aquela, né? Escrevi o livro, mas. É que já são 3, né? Então Nossa Senhora! Não, mas assim, é isso. A gente quer que o nosso filho seja, no futuro, um adulto que saiba opinar, destemido, corajoso, determinado, mas na criança tem que ser obediente. Só executar o que eu quero, que não me responda. Então, como é que a gente vai chegar lá? Se na infância é onde a gente constrói isso, né? Então... Mas é isso, gente. Toda criança vai passar por birras. Sim. E a gente tem que ir aprendendo a se autocontrolar ali, a se autorregular para conseguir ajudar a criança. Porque senão, na raiva, vai ser só 2 pessoas brigando e, enfim. Além disso, né, eu acho que a comunicação, como a gente falou, ela é muito importante, né? Não em qualquer forma de educar, mas eu acho que na educação respeitosa, ela vem para trazer essa troca, para criar vínculo, para a criança se sentir segura e tudo. Como que os pais, eles podem passar para a criança alguma frustração ou um pedido de desculpa, né? Ou passar para a criança, não gosto que isso aconteceu, igual numa birra. Aconteceu tal coisa que a criança não podia ter feito, fez. Como que ele pode passar isso depois, num momento já mais tranquilo? É porque eu não sei até que ponto a gente tem direito de fazer isso também. No sentido de que eu tô cobrando da criança algo que ela não tem nem como. É como se fosse assim. Vamos supor que a tua criança você deu uma tesoura para ela, para Gigi, por exemplo, você deu uma tesoura para ela recortar. E aí ela recortou dentro daquilo que a motricidade fina dela permite cortar, né? Ela não vai fazer um recorte perfeito. Ela vai cortar do jeito que ela dá conta. Mas eu não gostei do jeito que você cortou. Acho que você poderia ter feito... Peraí, mas é justo eu cobrar isso dela? Então, assim, o pai e a mãe chegar e falar, não gostei do que você fez, é muito pesado para uma criança carregar. Então, se a gente está frustrado, a gente conversa com um adulto que vai dar conta de nos acolher. Para a criança, é muito pesado ela decepcionar os próprios pais. Então, eu não indicaria fazer isso, sabe? A gente tem que entender que estamos trabalhando nisso a longo prazo mesmo. E a criança vai fazer várias coisas que são questionáveis, digamos assim, né? Que a gente precisa conduzir, com certeza. Mas eu não falaria para minha criança... Isso me decepcionou. Para a criança é assim... Não passar para a criança que isso decepcionou, mas vou dar um exemplo aqui. A criança bateu no amigo. Como depois passar para a criança, tipo assim, não pode fazer tal coisa, isso não é certo. Tá. Primeiro que eu tenho que entender que exatamente o que aconteceu. Porque vamos imaginar que a criança estava lá com o brinquedo dela. Aí o outro coleguinha veio e arrancou um brinquedo dela, e aí a criança vai e bate no coleguinha que arrancou. É errado ela resolver batendo? É errado ela resolver batendo. Ela resolveu do jeito que ela conseguia, que foi assim, botando um limite
nesse coleguinha que foi, de fato, e desrespeitou essa criança. Não devia também ter pego, mas a gente está lidando com 2 filhotes de humanos que não têm cérebro maduro ainda. Então, o que a gente faz nesse caso? Não adianta chegar e falar que não pode bater. Porque, no fundo, a intenção da criança até estava correta, né? De falar assim, você não pode pegar o que eu estou usando. Ela não conseguiu falar assim. Ela fez do jeito que ela deu conta de fazer. Quando a criança está agindo assim, primeiro eu preciso realmente entender a motivação por trás, e aí eu posso começar a ensinar outros recursos para ela. Então, por exemplo, se acontecer de novo, de eu falar que ela pode chamar um adulto de segurança, igual você falou para Gigi, quando alguém arrancasse a toquinha dela, que ela chamasse um adulto para ajudar a resolver, porque a criança não tem que dar conta de resolver sozinha, né? Ah, Má, então se a gente só falar para a criança que tem que chamar o adulto, vai resolver? Claro que não, porque é com base em muita repetição. Aí eu tenho que tentar intervir antes da criança bater, dentro do possível. Às vezes vai escapulir, mas que a gente não martirize essa criança por ter agido como um filhote vai agir mesmo. Ele não tem recurso, não tem o freio ainda para não chegar nesse ponto. Mas é realmente mostrando, assim, quando está com muita raiva, pede ajuda para adulto para te ajudar, para não machucar o amigo. Porque quando machuca, tá aí, também não resolve. Né? Mas você queria muito era pegar o brinquedo de volta, é isso? É isso que você queria, né? Entendi, amor. A gente precisa pedir ajuda de um adulto quando for acontecer. Então, assim, a gente vai guiando para o que é o adequado, mais do que falar, assim, quão errado aquilo foi, né? E existe alguma forma da gente se preparar antecipadamente para evitar algumas situações de estresse, como, tipo assim, rotina ou algumas estratégias que você pode ter com a criança? Eu gosto da palavra rotina, mas não tanto no sentido da rotina externa, mas da rotina interna da criança, os ritmos biológicos que a criança mesma tem. Então, conhecer tão bem a criança para saber exatamente ler os sinais. Igual você falou antes, assim, a Gigi, quando ela está com fome, está com birra, eu já sei como eu preciso entrar em cena, né? Que é de um lugar muito mais flexível com ela, né? Então, é isso. É você conhecer tão bem esses ritmos, essa forma da tua criança funcionar. Se você já sabe que quando ela vai no shopping, ela fica super desregulada por causa da iluminação, porque é um lugar fechado. Enfim, cada criança vai... Os meus filhos, às vezes, a gente vai para o shopping e eles saem muito agitados do shopping. Então, a gente não vai tanto assim, justamente porque é muito desgastante para eles, né? É um pouco isso, assim, você conhecer muito bem a tua criança, você estar conectado com os ritmos biológicos dessa criança, de sono, enfim, de fome, para que ela esteja bem amparada nessas necessidades, né? E aí não vai precisar transbordar. E como eu sempre gosto de falar, nem sempre vamos conseguir, mas às vezes que a gente for conseguir vai ser maravilhoso. Eu até tava conversando esses dias com uma mãe de uma amiguinha da Gigi, né? Tipo, ela, não sei o quê, porque a minha filha acorda até horário, faz o quê? Tipo, falando da rotina, dos horários, das coisas. E aí eu tava falando da Gigi, né? Eu falei, não, ela acorda cedo, porque aí ela toma um café da manhã, ela gosta de comer com calma, devagar, no ritmo dela. Aí ela falou, nossa, mas ela come, porque assim, ela entra às 8, às 9 e tem o lanchinho da escola. E ela come de novo no lanchinho da escola. Minhas. Eu falei, ela come, mas de manhã ela acorda com fome. Então, assim... e ela gosta de comer no ritmo dela, devagar. Falei, então, se eu acordar ela mais perto do horário de ir pra escola, eu vou ter que ficar, vamos, filha, vai, a gente tá atrasado. E aí, isso vai virar um estresse pra mim e pra ela. Então, é isso que você falou, de conhecer a criança. Eu sei que ela precisa de um certo tempo ali no período da manhã. Então, tem que acordar mais cedo pra ela conseguir fazer tudo na paz, no jeitinho dela. Porque aí ela vai se trocar de boinha, que nem agora a gente tá conseguindo seguir esse horário que funciona pra ela. Ela deixa eu fazer penteado, não sei o quê. Eu falei, se eu acordar meia hora depois, já não dá. E vai ser aquele, vamos, corre, não sei o quê. Eu me atraso, ela se atrasa. Ela já vai chegar na escola desregulada, né? E vira um caos, né? Então, tem muito isso. E você entender, às vezes, a criança. Por às vezes, a gente tá andando com a criança, assim, em algum lugar, e aí a gente quer andar no nosso ritmo, né? Vamos rápido, não sei o quê, porque tá atrasado. E aí a criança, não, ela anda devagar. A Gigi adora no prédio, assim, ficar pegando galinhos. Ela leva pra casa que ela fala que é varinha. E ela vai, ela pega um galinho, ela pega não sei o quê. Se você sabe que a criança tem esse ritmo, organiza 10 minutos antes. Porque aí você vai conseguir fazer desse jeito e vai ser muito mais leve e tranquilo. Sim. Então eu sinto isso. No dia que eu acordo atrasada, nossa, é outro rolê. É tipo... Até você fica mais irritada, né? E aí você tem que ir podando certas coisas da criança e ela vai ficando irritada e aí ela não coopera, porque aí não quer pôr a roupa, porque aí não quer não sei o quê. E quando você deixa as coisas, né, no ritmo dela, então eu acho que é muito isso de conhecer, né? Super, de você conhecer a criança, porque aí você evita. Que eu falo de evitar birra é justamente disso. Eu já sei como as coisas funcionam. Então se eu mudar isso, se eu mudar aquilo... Eu acho que é quase que assim, ó.
Algumas birras são inevitáveis. E outras a gente pode deixar de contribuir com elas. É um pouco isso, assim, né? E de horário também, que eu falei. A Gigi, ela, quando ela vai fazer uma birra, normalmente é o sono. Que horas que ela dorme? 7 da noite. Os meus 7h30 também já Então, assim, ela já chega da escola muito cansada. Então, ela já tem que ser em outro ritmo. Então, chega, deixa ela brincar um pouquinho, come, toma banho. Se você, mudar um pouco essa rotina dela, eu já sei que vai dar uma bagunçada. Então, por exemplo, quando eu tenho algum aniversário à noite e tudo, eu já sei como ela funciona. Então, eu tento pegar ela um pouco mais cedo na escola, fazer ela fazer uma sonequinha, pra quando ela chegar nesse lugar, ela já tá um pouco mais descansada. Se não... Inclusive, eu queria dizer uma coisa. Pra que aniversário à noite? À noite, né? Gente, durante a semana. Lá, por favor. Durante a semana. É pra quebrar, sim. É pra quebrar. A gente já fica nossa, mas não, eu sou uma jovem senhora, gente, assim. 9 horas eu estou deitada, preferencialmente, já tô lendo. Meu Deus, queria. Eu tô tentando cada vez mais acordar mais cedo, tá difícil. Dormir mais cedo, mas tá difícil. Mas, então, tem isso, né? Tem os eventos sociais que acabam que você tem que mudar um pouco ali a rotina. E aí, como tem que mudar a rotina, fica mais difícil pra criança. E aí, eu já tento fazer estratégias pra que ela fique melhor naquela situação, né? Pro bem-estar dela também e pra evitar a birra também. Mas eu acho que é muito disso, de conhecer a criança e você ir lidando ali, né? Direcionando as situações. Claro que não dá pra evitar. Então, a criança arrancou o brinquedo da mão dela, vai ser um caos, vai ser um caos. Vai ficar frustrada, tem coisas que são realmente inevitáveis ali, né? Mas se a gente puder controlar o que a gente pode controlar, que eu até falo isso no meu último livro, né? A Vida Não é uma Linha Reta. Controle o que é possível controlar. E não se descontrole quando perder o controle. Porque, vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas o que a gente pode controlar, o que a gente pode se organizar ali, eu acho que facilita a nossa vida e a vida da criança também, né? Pra gente finalizar, eu acho que, assim, muitos pais, eles começam a aprender ou implementar a educação respeitosa ali depois que a criança nasce. Mas muitos têm essa dificuldade de mudar os velhos hábitos e tudo mais, ou até começam mais tarde. Então, que conselhos você daria para aqueles que estão começando, né, essa jornada, estão começando a encontrar algumas dificuldades para lidar com isso? Primeiro que eu sempre falo assim, é muito importante ser compassivo consigo mesmo nesse processo, porque se você realmente funcionou de um jeito a vida toda, não vai mudar da noite para o dia, não tem como. É realmente um processo que leva tempo, é um passinho de cada vez. Mas algumas coisas que podem potencializar essa evolução são de você se comprometer em estudar sobre isso. E você já mostrou os meus livros e tem os meus cursos, mas não precisa ser só o meu conteúdo, mas assim, se aprofunde. Né? Invista num conhecimento, se aprofunde para você não ficar no superficial e no raso, para você realmente conseguir potencializar essa mudança. E quem tiver condições de investir numa terapia, quem não tiver condições de investir numa terapia, mas que também já tem comprovação da sua eficácia, é de você ter o hábito de conversar com alguém de confiança, uma pessoa que, de preferência, não te julgue pelo que você está compartilhando, mas são microdoses curativas também, né? De você conseguir conversar com alguém e mostrar teus podres e a pessoa não te julga, é muito curativo, né? Então, de você conseguir ter esse hábito de você não se retrair, guardar só para você, porque, assim, a gente vai acabar vomitando na criança isso daí que está guardado, sabe? Então, é esse o caminho, assim, é o caminho que eu tenho trilhado desde o começo e eu continuo nesse caminho ainda, continuo estudando cada vez mais, faço terapia toda semana, converso muito com meu marido sobre as questões emocionais que me afligem, porque eu sempre penso assim, meus filhos valem a pena terem uma mãe cada vez mais consciente, né? Perfeita não, humana sim, mas consciente dos seus próprios processos, sem culpabilizar os meus filhos pelas minhas explosões emocionais, sabe? Então, eu acho que é esse o caminho. E parece que é fácil. Gostaria que fosse, mas é um passinho de cada vez. É um passinho de cada vez. Eu acho que... Eu acho que tem que ter menos cobrança. Então, assim, eu quero melhorar. Eu acho que tem que ir atrás de cursos. Só de querer melhorar já é um caminho. Se puder fazer terapia, melhor ainda. Claro, Fabi, não tenho tempo. Não é todo mundo que pode, né, até pode pagar. Mas, se puder, eu sempre falo isso, gente, não é nem só pro seu filho, é pra você. Pra você ser uma pessoa melhor, pra você ser uma pessoa mais feliz, pra você Sim, com certeza. evoluir. A maternidade, ela traz
sombras da nossa infância ali, que eu falo, gente, a hora que você vira mãe, parece que joga na cara umas coisas da sua infância, você nem lembrava. Você fala, meu Deus, você tem que aprender a lidar com isso, até pra você não passar alguns traumas pra frente, né? Então, quebrar um pouco desse ciclo. E também não querer fazer o oposto, né? Também tem muita gente que quer falar assim, eu fiz isso, então agora eu vou ser completamente o oposto do que a minha mãe foi pra mim. E tem coisas que podem ter sido boas, né? Então, é tentar fazer as pazes com esse passado aí e pegar o que foi de bom, levar pra frente, e o que foi de ruim, tentar melhorar, tentar mudar, mas sem se culpar tanto, porque a gente vai errar, gente. A gente tá num constante aprendizado, não seremos perfeitos nem até no final dos nossos dias. Então, é melhorando. Se a gente for melhor, um pouquinho a cada dia... É redução de danos, gente. É lindo. É maravilhoso. E nunca é tarde, né? Gente, pois é. Às vezes as famílias me escrevem, nossa, meu filho já tem 8 anos, já tem 10 anos, já é adolescente. E eu acolho a dor e o desespero desses pais, né? Claro que é frustrante, porque é lógico que se você está com um recém-nascido é uma experiência diferente que se você está com um adolescente agora, né? Uhum. Mas tem uma vida inteira pela frente. A redução de danos vai acontecer para sempre. E se os nossos filhos vierem a ser pais, se eles quiserem ser pais, a gente vai poder reduzir ainda mais os danos dos nossos netos. Então, tem muita vida pela frente, sabe? Não está perdido. Uhum. Tem muito caminho. Eu tenho vovós que me acompanham. Eu sou muito apaixonada por vovós respeitosas, que fazem meus cursos, que se dedicam em serem melhores com os netos. Gente, é tão potente isso. É tão bonito de ver essa revolução acontecendo. E também de mães, pais de adolescentes que foram encontrar esse caminho só na adolescência dos próprios filhos, mas estão reduzindo os danos e de um lugar muito honesto, de chegar para esse filho adolescente e falar assim, filho, eu fiz o que eu achava que era correto, eu acabei de perceber que não foi respeitoso e eu sinto muito e meu compromisso agora é fazer melhor. E às vezes ainda vou fazer do jeito antigo, porque eu estou aprendendo. É muito bonito. E para quem tem medo de ter esse tipo de conversa, ou tem receio de que meu filho vai usar dessa minha vulnerabilidade, né? Como é que a gente se sentiria se os nossos pais chegassem e dissessem pra gente, amor, aquela vez que eu gritei com você lá atrás, com aquela idade, não sei o quê, eu sinto muito. Eu não devia ter gritado com você. Aquela vez que eu bati em você, desculpa. A gente não se sentiria aliviado também, né? Então, assim, vai trazer alívio pro filho. Esse pedido de desculpa é muito importante. Até falando disso de desculpa, eu falo, gente, pedir desculpa nunca é demais, né? Porque, assim, isso que você falou dos pais. A gente pode, né, às vezes a vida inteira viver com isso de, tipo, me bateu e tal. E realmente, às vezes era o melhor que eles poderiam fazer. Mas quando a gente enxerga que eles enxergam isso como, tipo, desculpa, devia ter feito diferente, já cai, um alívio. E com as nossas crianças é isso, a gente vai errar. Mas que a gente possa pedir desculpa, que a gente possa melhorar a cada dia. Então é aquilo, é um pouquinho a cada dia. Vai ter dia que você vai dar um passinho pra trás, mas depois você dá 2 pra frente, tá tudo bem, né? Isso é pra vida, não é nem só em relação à maternidade, isso é pra tudo. A gente tá sempre nessa constante evolução. Se a gente estiver sempre buscando melhorar, que seja um pouquinho, já é muito do que muita gente. Então, tá ótimo, né? É isso, exatamente. Eu queria agradecer você hoje por estar aqui, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu acho que é muito inspirador ouvir sobre isso, aprender cada vez mais sobre como respeitar as nossas crianças. Nós já fomos crianças um dia, gostaríamos de ter sido respeitadas e como a gente quer mudar e melhorar cada vez mais, né? Acho que para todos, para que o mundo seja um lugar melhor, a gente tem que começar ali, né? Na base. Então, queria agradecer você mais uma vez. Obrigada, eu vou deixar suas convite. redes para vocês aí. Como que as pessoas podem te encontrar? Maia _ já vai aparecer. Maia com Y. Maia com Y _ Eigenmann. Mas se você colocar Maia _ já aparece ali como um dos primeiros. Fica mais fácil, para precisar digitar todo o sobrenome. Ou você pesquisa assim o livro. A raiva não educa, a calma educa. Você copia e cola. Copia e cola. Fica fácil. Exatamente. E tem também minha escola que forma profissionais em educação positiva, Escola da Educação Positiva. A única escola que forma nessa abordagem. Para quem quiser se profissionalizar também, fica o convite de conhecer a formação. Obrigada mais uma vez. Obrigada Espero que pelo vocês convite. tenham gostado desse episódio. Acho que trouxe muitas clarezas, muitos ensinamentos, mas claro que tem muito mais para se aprofundar. Até os próximos vídeos. Um beijo.